Capítulo 13. O Eu da Consciência. Vale a pena repetir a conclusão do capítulo precedente, porquanto ela fornece base para compreendermos nossa posição no universo. Embora o self de nossa autorreferência seja consequência de uma hierarquia entrelaçada, a consciência que possuímos é a do ser que está além da divisão sujeito-objeto. Não há no universo outra fonte de consciência. O self da autorreferência e a consciência da consciência original, juntos, constituem o que denominamos autoconsciência. Em certo sentido, estamos redescobrindo uma verdade antiga. É realmente maravilhoso que a humanidade tenha sempre reconhecido tacitamente que a autoconsciência resulta de uma hierarquia entrelaçada. Esse conhecimento, inerente a numerosas culturas, surgiu em diferentes locais e épocas na imagem arquetípica da serpente que morde a própria cauda. É a aparência do mundo da manifestação que nos leva à experiência de um self, ou sujeito, separado dos objetos aparentes. Isto é, sujeito e objeto manifestam-se simultaneamente no colapso inicial do estado quântico do cérebro-mente. Ou, como disse intuitivamente o poeta John Keats, observa o mundo, se quiser, como um vale para a criação da alma. Sem o mundo imanente da manifestação, não haveria nem alma nem um self que vivencia a si mesmo como separado dos objetos que percebe. Por questão de conveniência, um novo termo pode ser introduzido para descrever essa situação. Antes do colapso, o sujeito não se diferencia dos arquétipos dos objetos da experiência, físicos ou mentais. O colapso produz a divisão sujeito-objeto, o que leva à percepção primária do estado de si mesmo que chamaremos de self quântico. Claro, poderíamos também dizer que a percepção do self quântico ocasiona o colapso. Lembre-se do círculo vicioso inerente à autorreferência. A consciência identifica-se com a autorreferência emergente de seu self quântico, no qual a unidade do sujeito ainda persiste. A pergunta seguinte é: de que maneira surge nosso denominado self separado? Nosso ponto de referência único para a experiência, o ego individual. A emergência do ego. Não podemos escapar do fato de que o mundo que conhecemos é construído a fim de e de estar de maneira tal a ser capaz disso, ver a si mesmo, diz o matemático Spencer Brown. Mas, para que isso aconteça, evidentemente ele tem de se dividir pelo menos em um estado que vê e em pelo menos outro estado que é visto. Os mecanismos dessa divisão sujeito-objeto são ilusões estranhas da hierarquia entrelaçada e da identidade do self como o centro de nossas experiências passadas, a que chamamos de ego. De que modo surge essa identidade do ego? Dissemos acima que o cérebro-mente é um sistema dual quântico, mecanismo de medição. Como tal, é único. É o local onde acontece a autorreferência de todo o universo. O universo é autoconsciente através de nós. Em nós, o universo divide-se em dois, em sujeito e objeto. Após a observação feita pelo cérebro-mente, a consciência produz o colapso da função da onda quântica e põe fim à cadeia de von Neumann. Eliminamos a cadeia ao reconhecer que a consciência produz o colapso da função de onda quando atua referencialmente e não dualisticamente. De que maneira um sistema autorreferencial difere de uma simples combinação de objetos quânticos e mecanismos de medição? A resposta é a de importância crucial. O mecanismo de medição do cérebro, tal como todos os demais do mesmo tipo,
cria uma memória de cada colapso. Isto é, todas as experiências que temos como reação a um dado estímulo. Além disso, contudo, se o mesmo ou um estímulo semelhante é reapresentado. O registro clássico do cérebro reproduz a velha memória. Essa reprodução torna-se um estímulo secundário para o sistema quântico, que responde em seguida. O sistema clássico mede a nova resposta e assim continua. Essa interação repetida de medições ocasiona uma mudança fundamental no sistema quântico do cérebro-mente e ele perde seu caráter regenerativo. Toda a reação, previamente experimentada, aprendida, reforça a probabilidade de que volte a ocorrer a mesma resposta. A consequência é a seguinte: no caso de um estímulo novo, ainda não aprendido, o comportamento do sistema quântico cérebro-mente é igual ao de qualquer outro sistema quântico. Ao ser aprendido um estímulo, contudo, aumenta a probabilidade de que, após a conclusão da medição, o estado quântico mecânico do sistema dual corresponda a um estado anterior de memória. Em outras palavras, o aprendizado ou a experiência anterior predispõe o cérebro-mente. Esta explicação é, claro, uma análise teórica no contexto do atual modelo cérebro-mente de condicionamento behaviorista simples. Antes que a resposta a um dado estímulo se torne condicionada, antes de a experimentarmos pela enésima vez, o conjunto de probabilidades entre as quais a consciência escolhe nossa resposta abrange os estados mentais comuns a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos. Com o aprendizado, as respostas condicionadas começam gradualmente a ganhar mais peso sobre as outras. Este é o processo de desenvolvimento do comportamento condicional aprendido da mente do indivíduo. Uma vez aprendida uma tarefa, em todas as situações que a envolvam, estará presente em quase 100% a probabilidade de que uma memória correspondente desencadeie uma resposta condicionada. Nesse limite, o comportamento do sistema dual quântico, mecanismo de medição, torna-se virtualmente clássico. Aqui vemos o análogo cérebro-mente do princípio de correspondência de Bohr. No limite de uma nova experiência, a resposta do cérebro-mente é criativa. Com o aprendizado, a probabilidade de uma resposta condicionada é crescentemente aumentada até, no limite de uma experiência infinitamente repetida, que a resposta seja totalmente condicionada, como postula o behaviorismo. Este fato é importante porque o condicionamento clássico, da maneira formulada pelo behaviorismo, é recuperado como um caso especial do quadro quântico mais geral. Mais cedo no desenvolvimento físico do indivíduo, numerosos programas aprendidos se acumulam e dominam o comportamento do cérebro-mente. A despeito do fato de que respostas quânticas não condicionadas estão disponíveis para novas experiências criativas, especialmente como resposta a estímulos não aprendidos ainda, mas se a potência criativa do componente quântico deixa de ser usada, a hierarquia entrelaçada dos componentes interatuantes do cérebro-mente torna-se, na verdade, uma hierarquia simples de programas aprendidos. Clássicos. Os programas mentais reagem entre si em uma hierarquia bem definida. Nesse estágio, a incerteza criativa sobre quem é que escolhe em uma experiência consciente é eliminada. Começamos a assumir um self, ego, separado, individual, que escolhe e que tem livre arbítrio. Para ampliar a explicação deste conceito, suponhamos que um estímulo aprendido chegue ao cérebro-mente. Em resposta, o sistema quântico e seu mecanismo clássico de medição expandem-se como superposições coerentes, mas são fortemente ponderados em favor da resposta aprendida. As memórias do computador clássico respondem também com programas aprendidos, associados a um dado estímulo. Após o evento do colapso associado à experiência primária, ocorre uma série de processos de colapsos secundários.
O sistema quântico desenvolve-se em estados relativamente inequívocos, em resposta aos programas clássicos aprendidos, e cada um deles é amplificado e sofre colapso. Esta série de processos resulta em experiências secundárias que apresentam um aspecto característico, tal como atividade motora habitual, pensamentos, por exemplo, eu fiz isto, e assim por diante. Os programas aprendidos que contribuem para os eventos secundários são ainda parte de uma hierarquia entrelaçada, uma vez que, seguindo-os, deparamos com um rompimento em sua cadeia causal que corresponde ao papel do sistema quântico e a seu colapso, produzidos por consciência não local. Essa descontinuidade, no entanto, é obscurecida e interpretada como um ato de livre-arbítrio de um pseudo-self e é acompanhada por uma falsa identificação do sujeito não local com um self individual limitado, associado aos programas aprendidos. É a isso que chamamos de ego. Evidentemente, o ego é nosso self clássico. Para sermos exatos, nossa consciência é, em última análise, unitiva e se encontra no nível transcendente, que agora reconhecemos como um nível inviolado. Com o início no espaço-tempo físico, do ponto de vista dos programas clássicos de nosso cérebro-mente, contudo, tornámo-nos possuídos pela identidade individual, o ego. A partir de dentro, pouco podendo fazer para descobrir a natureza hierárquica entrelaçada do nosso sistema, alegamos possuir livre-arbítrio e com isso disfarçamos nossa assumida limitação. A limitação decorre do fato de aceitarmos o ponto de vista dos programas aprendidos, que atuam causalmente uns sobre os outros. Em nossa ignorância, identificamos-nos com a versão limitada do sujeito cósmico e concluímos: eu sou este corpo-mente. Como o vivenciador real, a consciência não local, eu opero a partir de fora do sistema, transcendendo o meu cérebro-mente, localizado no espaço-tempo. Por trás do véu da hierarquia entrelaçada dos sistemas do meu cérebro-mente, minha separatividade, meu ego, emerge apenas como instrumento aparente do livre-arbítrio desse eu cósmico, obscurecendo a descontinuidade no espaço-tempo, representada pelo colapso do estado quântico cérebro-mente. A citação abaixo de um poema de Wallace Stevens é relevante para a questão de nossa separatividade. Eles disseram: você tem um violão azul e não toca as coisas como elas são. Ao que o homem respondeu: as coisas conhecidas são mudadas no violão azul. As coisas como elas são, tal como a consciência cósmica pura, una, tornam-se manifestas como ego individualizado, separado, são mudadas pelo violão azul da hierarquia simples dos programas aprendidos do cérebro-mente individual. O self separado, contudo, é apenas uma identidade secundária para a consciência, porquanto a potência não local, criativa, da consciência e a versatilidade da mente quântica jamais desaparecem por completo. Elas permanecem presentes na modalidade quântica primária do self. Selves clássicos e quânticos. O psicólogo Fred Atnev define o ego da seguinte maneira: informações armazenadas sobre estados passados de consciência podem ser convocados de volta à consciência. Dessa maneira, torna-se possível à consciência ver seu próprio reflexo no espelho da memória, embora sempre violentando um pouco a metáfora com uma defasagem temporal. É nesses termos, acho, que o ego deve ser definido. Notem
especialmente a defasagem temporal mencionada por Atnev. Ela é o tempo de reação entre o colapso de um evento no espaço-tempo, o início da modalidade quântica e o modo clássico secundário verbalmente comunicado ou a experiência do ego baseada em introspecção. Há prova robusta em apoio ao conceito de tal introspecção. O neurofisiologista Benjamin Libet, o neurocirurgião Bertram Feinstein e seus colaboradores descobriram o intrigante fenómeno do tempo de introspecção em pacientes submetidos à cirurgia cerebral no Monte Zion Hospital, em São Francisco. Pacientes de cirurgia cerebral podem permanecer despertos durante a operação porque não há dor nesse caso. Libet e Feinstein mediram o tempo necessário para que um estímulo de toque na pele do paciente viajasse como atividade elétrica orientada ao longo de uma trilha neural para chegar ao cérebro. O tempo era cerca de 1/100 de segundo. Descobriram que o paciente não comunicava verbalmente que estava conscientemente perceptivo ao estímulo até perto de meio segundo depois. Em contraste, a resposta behaviorista de tais sujeitos, tais como apertar um botão ou dizer a palavra já, levava apenas 1/10 a 2/10 de segundo. Os experimentos de Libet confirmam o conceito de que o ego self clássico normal surge de processos de percepção secundária de uma experiência consciente. O quase meio segundo entre a resposta comportamental e a comunicação verbal é o tempo consumido no processamento da percepção secundária, o tipo de reação subjetivo necessário ao tipo de introspecção eu sou isto. Nossa preocupação com o processo secundário, indicado pela defasagem temporal, torna difícil tornar-nos perceptivos de nosso self quântico e experienciar os estados mentais puros acessíveis no nível quântico de nossa operação. Numerosas práticas de meditação têm o propósito de eliminar a defasagem temporal e colocar-nos diretamente em contato com esses estados mentais puros em sua cuidade, tathata, em sânscrito. A prova, ainda que provisória, demonstra que a meditação reduz a defasagem temporal entre os processos primário e secundário. A prova circunstancial demonstra também que experiências de pico ocorrem quando essa defasagem temporal é reduzida. George Leonard menciona experiências desse tipo em atletas. Quando um jogador de beisebol faz uma pegada notável, a exaltação talvez não seja resultado de sucesso, como se supõe geralmente, mas de um tempo de reação reduzido, o que lhe torna fácil fazer a pegada, que lhe permite um vislumbre de seu self quântico. A pegada notável e a exaltação ocorrem simultaneamente, cada um, na verdade, produzindo o outro. Os dados de Maslow sobre experiências de pico, experiências transcendentais diretas do self, como enraizadas na unidade e harmonia de um ser cósmico, como, por exemplo, a experiência criativa ha-ha, podem ser também explicados em termos de tempo de reação reduzido e do self quântico do experimentador. A defasagem temporal da introspecção secundária permite que nossa experiência do ego da consciência dê a impressão de ser contínua. Nosso denominado fluxo de consciência é resultado de uma conversa introspectiva que ocorre espontaneamente em nós. Que preço a pagar pela acumulação da experiência? A consciência divide-se em sujeito-objeto por meio de um colapso da função de onda quântica do cérebro-mente. O colapso é um evento de descontinuidade no espaço e no tempo, mas experimentamos assimetricamente a divisão sujeito-objeto na modalidade contínua clássica do ego. Dificilmente percebemos o imediatismo da experiência disponível no modo quântico, o que Eliot reconheceu como o ponto imóvel mencionado no excerto seguinte de um dos seus poemas. Nem de, nem para, no ponto imóvel, aí está a dança.
mas não parada nem em movimento, e não chame de imobilidade. O local onde passado e futuro se encontram, se não houvesse o ponto imóvel, não haveria dança e só há a dança. Maia está agora explicada. O mundo imanente não é Maia, nem mesmo o ego é. A verdadeira Maia é a separatividade. Sentirmos-nos e pensarmos que somos realmente separados do todo, eis a ilusão. Chegamos ao objetivo final do funcionalismo quântico. Encontrar uma explicação de nosso self separado, com seus programas aprendidos clássicos, formando uma aparente hierarquia simples. A consciência adquire ego, a qualidade do eu sou isto, que é identificado com os programas aprendidos e as experiências individuais de um cérebro-mente particular. Esse self separado tem aspectos de um fenómeno emergente, como desconfiava Sperry. Ele emerge da interação introspectiva de nossos programas aprendidos, que resultam de nossa experiência do mundo, mas há um senão. O self separado não tem livre arbítrio, à parte o do self quântico e, em última análise, o da consciência unitiva. Tenho esperança de que o leitor compreenda agora a essência do funcionalismo quântico. Enquanto as teorias convencionais do cérebro-mente evitam o conceito de consciência como sendo um embaraço, o funcionalismo quântico começa com ela. Ainda assim, recupera a descrição behaviorista das ações do cérebro-mente como caso limitador e concorda mesmo com os materialistas que o livre-arbítrio do ego é um engodo. A nova teoria é muito mais versátil como ajuda para a compreensão do cérebro-mente, contudo, porque reconhece também a modalidade quântica do self. Os psicólogos materialistas só acreditam no ego, se é que chegam a acreditar em alguma coisa. Muitos deles diriam que não há nenhum self quântico. Imaginemos, contudo, que houvesse uma poção capaz de produzir a amputação do self quântico. Como seria a vida? A parábola seguinte explora essa questão. O amor de uma mulher que acreditava na mecânica clássica. Uma parábola. Era uma vez uma mulher que acreditava na mecânica e na lógica clássicas. A conversa de muitos dos seus amigos, e ocasionalmente até do marido, sobre filosofia idealista, misticismo e coisas assim, deixavam-na embaraçada e constrangida. Em seus relacionamentos com pessoas, não conseguia entender o que elas queriam. Sempre tratou bem os pais, mas eles queriam que ela compartilhasse a si mesma com eles. E ela não sabia o que eles queriam dizer com isso. Ela gostava de sexo com o marido, mas ele falava demais sobre confiança e amor, que eram simplesmente palavras. Qual a utilidade de palavras como essas? Às vezes, acordada, depois de ter feito amor com o homem que era o seu marido, sentia-se inundada por sentimentos de ternura emocional. Imaginava que esses sentimentos eram do mesmo tipo que faziam os seus pais olharem-na, às vezes, em silêncio e nevoado de lágrimas. E ela odiava o sentimentalismo de tudo isso. Não podia compreender porque alguns amigos procuravam significado em suas vidas. Alguns deles falavam incessantemente em amor e em estética. E ela era obrigada a controlar o riso, com medo de ofendê-los. Pois tinha certeza de que eles estavam sendo ingênuos. Não havia, pensava, amor algum fora do sexo. Ainda assim, quando fitava distraído o oceano, sentia-se dissolver em um sentimento de unidade com a vastidão das águas. Nessas ocasiões, perdia um momento ou dois de sua existência e emergia em amor. E odiava e temia esses momentos. Tentara comunicar, uma das vezes, essa inquietude. Mas seus confidentes haviam falado em tons tranquilizadores de seu self quântico interior que se situa além do ego comum.
Ela jamais acreditaria em algo tão vago assim. Mesmo que tivesse algum tipo de self interior, não queria nada com ele. Certo dia, porém, ouviu falar em uma poção recém-descoberta que desligaria o indivíduo do self quântico e saiu à procura do indivíduo que inventara a tal poção. Sua poção me permitiria desfrutar o sexo sem me sentir sentimental sobre o amor. Permitiria, disse o inventor da poção. Eu não consigo suportar a insegurança de confiar nos outros. Prefiro contar com trocas compensatórias e reforços. Sua poção me permitiria viver a vida sem ter de confiar nos outros? Permitiria, respondeu o inventor. Se eu tomar sua poção, poderei relaxar na beleza do oceano sem ter de lidar com os sentimentos do chamado amor universal? Sempre, garantiu o inventor. Então, sua poção é justamente o que eu quero, disse ela, agarrando-a sofregamente. Passou-se o tempo. O marido começou a notar uma mudança nela. O comportamento era mais ou menos o mesmo. Mas ele não podia, como dizia, sentir-lhe as vibrações como antes. Certo dia, ela lhe disse que tomara uma poção para desconectar seu self quântico. Imediatamente, ele procurou o homem que dera a poção à esposa. Queria que ela recuperasse sua criatividade quântica. O homem que fornecera a poção ouviu durante algum tempo e, em seguida, disse: Vou-lhe contar uma história. Havia um homem que tinha uma dor insuportável em uma das pernas. Os médicos não conseguiam encontrar a cura. Finalmente, decidiram amputá-la. Após longas horas sob anestesia, o paciente acordou e viu o médico fitando-o de modo esquisito. Ainda não se sentindo muito bem, perguntou: E então? Tenho algumas boas e más notícias para você. Em primeiro lugar, a má notícia: nós amputamos a perna errada. O paciente fitou, sem compreender, mas o médico cuidou logo de tranquilizá-lo. E, agora, a boa notícia: a perna ruim não está tão ruim assim. Não há necessidade de amputá-la. Você poderá usá-la. O marido pareceu confuso. O homem que administrara a poção à esposa continuou: Sua esposa não gostava da incerteza criativa da vida, que acompanha o self quântico, de modo que a expulsou de si. Ela preferiu andar com uma única perna, por assim dizer. Esta é a má notícia para o senhor, mas, agora, a boa. Eu tenho um remédio para maridos como o senhor. Posso condicioná-la para adotar o comportamento sentimental que dela deseja. Com o meu treinamento, ela lhe dará chá e simpatia. O marido ficou felicíssimo. E assim foi feito. A mulher pareceu ter voltado a ser o que era. Ocasionalmente, sussurrava palavrinhas de amor, como fizera antes da poção, mas o marido, sentimental, continuava sem lhe sentir as vibrações. Em vista disso, voltou ao homem que dera a poção à esposa e lhe ensinara o comportamento carinhoso. Mas eu não estou realmente satisfeito apenas com o comportamento. Eu quero alguma coisa inefável. Quero sentir-lhe as vibrações, lamentou-se. Ao que o homem respondeu: Só há uma coisa a fazer. Posso-lhe dar a poção e, em seguida, treiná-lo, como fiz com sua esposa. Uma vez que não havia alternativa, o marido concordou e o casal viveu feliz para todo o sempre. Ninguém na cidade jamais vira sequer um casal mais carinhoso. Eles foram mesmo escolhidos como membros vitalícios da filial local de Valen II, a primeira vez que tal honra era concedida. Não se preocupem, essa poção jamais será encontrada. Ainda assim, condicionamento comportamental, cultural, político e social incessante funciona, de fato, como a poção química da parábola, ao agrilhoar o potencial que o self nos oferece. De modo que a pergunta seguinte é: como podemos assumir a responsabilidade pelo conhecimento emergente de que somos mais do que o materialismo reconhece?
Para onde vamos a partir daqui? Este será o tema da parte 4. Capítulo 14. Integrando as psicologias. O self, o eu, não é uma coisa, mas uma relação entre experiência consciente e ambiente físico imediato. Na experiência consciente, o mundo parece dividir-se entre sujeito e objetos. Ao ser refletida no espelho da memória, essa divisão produz experiência dominante do ego. É vasto o pensamento filosófico sobre a natureza do self, ou do eu, ramo este da filosofia às vezes denominado fenomenologia. Fenomenólogos estudam a mente por meio de introspecção, de modo não muito diferente da meditação utilizada por filósofos místicos orientais e por psicólogos. São também numerosos os modelos psicológicos ocidentais, além do behaviorismo. O modelo psicanalítico proposto por Freud, por exemplo, sustenta que o self é dominado por impulsos, pulsões inconscientes. Será interessante examinar como o modelo do self, que denominamos funcionalismo quântico, explica as variedades da experiência do eu e compará-lo com outros modelos filosóficos e psicológicos. Este capítulo inclui uma comparação desse tipo, incorporando alguns pensamentos da filosofia, da psicologia e da nova física, na medida em que ela se aplica à natureza do self e ao livre-arbítrio. Características associadas à experiência do eu. As experiências mais importantes do eu são as seguintes. Primeiro, intencionalidade, focalização proposital, direcional em um objeto, incluindo desejo, juízo e especulação. 2. Autopercepção, senso do self. 3. Reflectividade, percepção de estar percebendo. 4. Experiência do ego, sentimento de que o self é uma entidade única com um certo carácter, personalidade e história pessoal contingente. 5. A atenção, experiência da capacidade do self de se dirigir seu foco para este ou aquele objeto. 6. Experiências transpessoais do self, momentos de revelação ou insight, tal como na experiência criativa do haha. 7. Experiência implícita do self, experiências nas quais há uma divisão do mundo entre sujeito e objeto, mas não uma experiência explícita do eu. 8. Opção e livre-arbítrio. 9. Experiências relacionadas com o inconsciente. Essas experiências do eu, claro, não são mutuamente exclusivas, muito ao contrário, estão intimamente conectadas entre si. Mantendo este fato em mente, examinemos com mais detalhes cada uma dessas experiências. Intencionalidade, autoperceção e reflectividade. O gesto de apontar para um objeto é um concomitante da maior parte da experiência consciente. Recebe na literatura filosófica o nome de intencionalidade. Há numerosos modos de intencionalidade, tais como desejo, raciocínio e especulação. A palavra, por conseguinte, não se refere apenas a intenções. A experiência do eu, que tem uma intenção, é, evidente, autoconsciente, mas também muito mais do que isso. É dirigida e proposital em pensamentos e sentimentos. Assim, uma das experiências mais comuns do eu é de vivenciar a si mesmo como um sujeito com intenções em relação a algum objeto. Outras experiências desse tipo ocorrem quando pensamos em nós mesmos. Quando, em experiências de reflexão, nos tornamos perceptivos de termos estado perceptivos. Esta, também, é uma experiência sujeito-objeto, no qual o eu representa o papel do sujeito e a consciência o do objeto. Mas o que causa a divisão do mundo em sujeitos e objetos? Filosofias diferentes dão respostas diferentes. As principais posições, as defendidas por materialistas e idealistas, são sumariadas a seguir. Para os realistas materialistas, a pergunta a ser respondida é a seguinte: de que maneira o sujeito surge de um conglomerado de objetos materiais, tais como neurónios e massa cinzenta? A resposta deles é epifenomenalismo. O sujeito é um epifenómeno emergente do cérebro. Ninguém, contudo, foi capaz de demonstrar como poderia ocorrer tal emergência. Modelos de inteligência artificial, conexionismo
descrevem o cérebro como uma rede de computadores de processamento paralelo. No contexto dessa filosofia básica, teóricos fundamentalistas tentam provar que o sujeito de consciência surge como uma ordem no caos, como uma nova função emergente. Fundamentalmente, todos esses modelos enfrentam a dificuldade de só oferecerem uma solução conjectural. Não há uma conexão comprovável entre estados de computador ou estados neurais e os estados da mente que experimentamos. Em contraste, para os idealistas monistas, todas as coisas estão e são da consciência. Nessa filosofia, portanto, a pergunta relevante é: de que maneira a consciência, que é tudo, divide-se em um sujeito que experiencia e objetos que são experienciados? Neste particular, a teoria quântica da autoconsciência fornece a evidência prima facie de como pode surgir tal divisão. Segundo essa teoria, os estados do cérebro-mente são considerados como estados quânticos, como estruturas de possibilidades ponderadas por probabilidades multifacetadas. A consciência produz o colapso da estrutura multifacetada, uma superposição coerente, escolhendo uma única faceta, mas só na presença da percepção cérebro-mente. A percepção, vale lembrar, é o campo da mente no qual surgem os objetos da experiência. O que vem primeiro? Percepção ou opção? Temos aqui uma hierarquia entrelaçada. E esta é a situação hierárquica entrelaçada que dá origem à autorreferência, à divisão do mundo entre sujeito e objeto. Processos adicionais da percepção secundária levam à intencionalidade, à tendência de identificar-se com um objeto. O eu, da percepção raciocinadora, surge também desses processos de percepção secundária. A experiência primária e os processos secundários permanecem normalmente no que é chamado, na literatura psicológica, de o pré-consciente. E esse obscurecimento da hierarquia entrelaçada do processo primário é fundamental para a nossa identidade hierárquica, simples como o nosso eu. Experiência do ego. O psicólogo polonês Zaborowski, que passou em revista a literatura psicológica sobre autoperceção, definiu-a como a codificação, o processamento e a integração de informações sobre o self. Em minha opinião, essa caracterização é mais apropriada do que autoperceção e ajusta-se também ao que é geralmente chamado de experiência do ego. A autoperceção é um concomitante da experiência do ego, mas não toda ela. A experiência mais inconfundível do eu é como o ego, o aparente executor, codificador, processador e integrador de nossos programas. Para usar a metáfora do computador usada por Zaborowski, o ego é a imagem que formamos do experienciador aparente de nossos atos, pensamentos e sentimentos no dia a dia. O ego tem sido o principal ator em numerosas teorias de personalidade. O behaviorismo radical e a teoria da aprendizagem social implicam que o ego é o ponto exato do comportamento socialmente condicionado, o resultado do estímulo, reação e reforço. Na literatura behaviorista mais recente, entretanto, o ego é visto como mediador do comportamento externo via pensamentos mentais internos. Por isso mesmo, são semelhantes à definição cognitiva de autoperceção dada por Zaborowski e a definição behaviorista mais recente do ego. Até mesmo de acordo com a escola behaviorista cognitiva, contudo, as ações do ego podem ser perfeitamente descritas em termos de declarações de entrada e saída, ainda que a saída dependa dos estados mentais internos. Se é assim, não há necessidade de autoconsciência ser associada ao ego. Este paradoxo é evitado usando-se o qualificativo aparente em sua definição. Na teoria quântica da autoconsciência, o colapso da superposição coerente dos estados quânticos do cérebro-mente cria a divisão sujeito-objeto no mundo. Com o condicionamento, no entanto, certas respostas ganham em probabilidade quando um estímulo aprendido é apresentado ao cérebro-mente. A consciência identifica-se com o processador aparente das respostas aprendidas, isto é, o ego, a identidade, porém, jamais é completa. A consciência sempre deixa algum espaço para a novidade incondicionada, e esse fato torna possível o que conhecemos como livre-arbítrio. A atenção e ações conscientemente dirigidas. Conforme notou o fenomenólogo Edmund Husserl,
A autoperceção e, consequentemente, o ego estão associados à direção que é dada à atenção consciente. Há também casos em que a atenção se move espontaneamente. Em experimentos cognitivos que envolvam recebimento de e resposta a um estímulo, os sujeitos podem costumeiramente tocar uma campainha antes que tenham autoperceção da percepção do estímulo e antes que possam verbalizá-lo. Esta capacidade sugere que há experiências de percepção primária e secundária e que o ego está associado à secundária, mas não à primária. Russell, ao descrever a associação inerente à autoperceção e à capacidade de dirigir a atenção, capacidade da qual não temos percepção, cunhou a expressão ego puro para denotar um self unitário, do qual a autoperceção e o que dirige a atenção são dois aspectos, os dois lados da mesma moeda. Neste livro, continuaremos a usar, como até agora, uma palavra simples, self, para denotar o conceito do self unificado. No modelo cognitivo funcionalista conexionista, não há explicação da autoperceção. Ele supõe que a atenção é uma função da unidade central de processamento que define o ego. Em contraste, na teoria quântica da autorreferência, o self atua em duas modalidades. A modalidade clássica, condicionada pelo ego, que se refere a experiências secundárias que incluem a autoperceção, e a modalidade quântica não condicionada, associada às experiências de percepção primária, tais como escolha e direção da atenção sem autoperceção. O modelo quântico, por conseguinte, concorda com o modelo dos fenomenólogos. Experiências transpessoais do self. Em algumas experiências, a identidade do self com o ego é muito menor do que o habitual. Um exemplo no particular é a experiência criativa, na qual o experienciador frequentemente descreve o ato como um ato de Deus. Temos outro exemplo do mesmo tipo na experiência de pico, estudada pelo psicólogo Abraham Maslow. Essas experiências ocorrem acompanhadas de uma clara descontinuidade, em contraste com a continuidade do ego, mais comum no fluxo de consciência. Essas experiências serão chamadas de experiências transpessoais de self, uma vez que não é dominante a identidade com a pessoa particular do experienciador. Essas experiências levam, não raro, a uma ampliação criativa da autoidentidade definida pelo ego. Esta situação foi denominada autoindividuação por Maslow, no trabalho previamente citado e, neste livro, como um ato de criatividade interna. Na psicologia oriental, essa autoconstrução criativa do self é denominada despertar da inteligência, Buddhi, em sânscrito, uma vez que a palavra inteligência em inglês tem outras conotações. Usaremos o Buddhi, sânscrito, como significado da identidade ampliada com o self, transcendendo o ego. Embora o modelo cognitivo behaviorista não reconheça experiências transpessoais, a teoria quântica aceita-as como experiências diretas da modalidade quântica do self. Uma das principais características das experiências transpessoais é a não-localidade, a comunicação ou propagação de influência sem sinais locais. Descobertas científicas simultâneas são exemplos possíveis dessa sincronicidade não local. Experiências paranormais, como a telepatia, proporcionam outros exemplos. Experiência implícita do self. Conforme notou o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre, grande parte da nossa experiência comum não inclui o ego, o eu. Sartre deu como exemplo disso um homem que conta cigarros. Enquanto conta, ele está absorvido nesse trabalho e não tem autoperceção ou qualquer outra referência a seu ego. Mas aparece um amigo e pergunta: "O que é que você está fazendo?" O homem responde: "Estou contando meus cigarros." Ele recuperou a autoperceção. Nesse tipo de experiência, há consciência e o mundo é dividido implicitamente em sujeito e objeto, mas é pouca ou nenhuma a repercussão secundária da experiência. O exemplo de Sartre inclui-se na categoria mais baixa que o expoente do yoga hindu Patanjali, que viveu por volta do século II d.C., denomina Samadhi, começando com a absorção no objeto. O estado de Samadhi, mais abaixo,
O indivíduo inicia a jornada para transcender o objeto em samadhi cada vez mais altos. Eventualmente, ele chega a um estado em que o objeto é visto em sua identidade com a consciência cósmica não local. Na psicologia oriental, o sujeito da experiência de consciência cósmica é denominado Atman. O cristianismo chama a entidade primária do Self universal de Espírito Santo. No budismo, ela é às vezes chamada de não-self, uma vez que surge simultaneamente e como co-dependente da percepção, mas não hierarquicamente superior a ela, seu objeto. Outros filósofos budistas mencionaram o sujeito da percepção pura como sendo a consciência universal, como, por exemplo, no Lankavatara Sutra, conforme observa o atual Dalai Lama do Tibete. A terminologia do não-self confunde as pessoas, porque as leva a pensar em nihilismo. Na psicologia moderna, Assagioli referiu-se a ele self destituído de self como self transpessoal. Na ausência de uma palavra inglesa inequívoca, usaremos a palavra sânscrita Atman para denotar o self da experiência de pura percepção. Na teoria quântica do self, Atman é considerado como o self quântico, o sujeito universal incondicionado com o qual a consciência se identifica e que surge codependentemente com a percepção após o colapso da superposição coerente quântica. A experiência do self individual, ou ego, surge no espelho da memória com origem em repercussões secundárias das experiências primárias. Prova neurofisiológica considerável demonstra que existe uma defasagem temporal entre as experiências da percepção primária e da secundária. Opção e livre-arbítrio. Talvez as mais enigmáticas de todas as experiências do self sejam aquelas que implicam opção e ou livre-arbítrio. Todas as experiências conscientes envolvem uma abertura para o futuro e, neste sentido, podem ser julgadas como implicando abertura ou possibilidade. As experiências de opção e livre-arbítrio vão além de tal abertura. Distinguiremos aqui entre os dois termos, embora eles sejam, com frequência, usados como sinónimos. A opção aplica-se em todos os casos em que escolhemos entre alternativas com ou sem autoperceção. O livre-arbítrio aplica-se em todos os casos em que uma ação subsequente é praticada com origem em nossa própria iniciativa causal. Tradicionalmente, behavioristas e cognitivistas diriam que não há liberdade de escolha ou livre-arbítrio. Se somos computadores clássicos, com processamento paralelo ou não, nenhum desses conceitos faz o menor sentido. O argumento é simplesmente que não há um poder causal que possa ser atribuído ao ego, cujo comportamento é inteiramente determinado pelo estado de seu hardware e pelas informações recebidas do ambiente. As psicologias espiritualista e transpessoal concordariam com a avaliação behaviorista de que o ego não tem livre-arbítrio, mas insistiria em que há uma vontade livre real. Ela é a vontade livre do Atman, a consciência que existe antes de qualquer tipo de experiência reflexiva do self individual. Se o ego não possui vontade livre, como é que em nosso ego, o transcendemos, o que é objetivo das tradições espiritualistas? A resposta de que o ego é uma ilusão não parece satisfatória. Com a ajuda da teoria quântica da consciência, podemos eliminar agora a perplexidade conceitual sobre livre-arbítrio. Na teoria quântica, a opção define o self primário, o Atman. Escolho, por conseguinte, hierarquicamente entrelaçado, eu existo. Com o condicionamento a que estamos sujeitos, no entanto, a escolha não é mais inteiramente livre, mas predisposta em favor de respostas condicionadas. A pergunta, então, é: até que ponto se estende o condicionamento? Obviamente, no nível do processo primário, não há condicionamento. Em consequência, tampouco há restrição à liberdade de opção. No nível secundário, temos respostas condicionadas sob a forma de pensamentos e sentimentos, mas seremos obrigados a agir motivados por eles. Nosso livre-arbítrio no nível secundário consiste na capacidade de dizer não a respostas condicionadas aprendidas. Note que somos levados a usar palavras opção e livre-arbítrio de uma forma um tanto diferente, e isso é bom.
Experimentos neurofisiológicos correntes demonstram que há vantagem em não usar a expressão livre-arbítrio, como na experiência de usar o livre-arbítrio para levantar um braço. Experimentos recentes de Benjamin Libet indicam claramente que, antes mesmo de um indivíduo experienciar percepção de seus atos, condição necessária para o livre-arbítrio, há um potencial evocado que sinaliza a um observador objetivo que o indivíduo vai usar de vontade para levantar o braço. Diante disso, de que modo podemos dizer que o livre-arbítrio desse tipo é livre? Os experimentos de Libet revelam também que o indivíduo retém o livre-arbítrio de dizer não ao gesto de erguer um braço, mesmo depois do potencial evocado ter sinalizado o contrário. Esclarecer dessa maneira o significado do livre-arbítrio poderá ajudar-nos a compreender os benefícios da meditação. A concentração da atenção no campo da percepção em um dado objeto da mente ou em todo o campo. A meditação nos permite tornar-nos testemunhas de fenómenos mentais que surgem na percepção, do desfile de pensamentos e sentimentos que surgem em resposta ao condicionamento. Ela cria um hiato entre o despertar de respostas mentais e a ânsia física de agir de acordo com elas, e dessa maneira reforça a capacidade do nosso livre-arbítrio de dizer não a atos condicionados. É fácil compreender o valor desse reforço para mudar o comportamento destrutivo habitual. Experiências relacionadas com o inconsciente. Algumas experiências dizem respeito ao que é inconsciente em nós, a processos nos quais a consciência está presente, mas não a percepção. Na teoria quântica, há situações nas quais o estado quântico não entra em colapso, mas continua a desenvolver-se no tempo de acordo com a dinâmica da situação. A dinâmica inconsciente, no entanto, pode representar um papel importante em eventos conscientes posteriores. Esse aspecto permite-nos confirmar os efeitos da interferência quântica em experimentos de percepção inconsciente. No pensamento psicanalítico, algumas das experiências do ego self são reprimidas no que Freud chama de id e Jung de sombra. As experiências conscientes restantes definem em seguida a persona, a imagem que projetamos e que os outros veem, a imagem de quem o indivíduo pensa que é. Chamarei a parte reprimida do ego self simplesmente inconsciente pessoal. Algumas experiências do ego tornam-se distorcidas por influência do inconsciente pessoal. Influência esta que dá origem a psicopatologias como a neurose, por exemplo, que a psicanálise tenta curar. De que modo, de acordo com a teoria quântica, surge inconsciente pessoal? Da seguinte maneira: o sujeito é condicionado a evitar certos estados mentais. Em consequência, torna-se esmagadora a probabilidade de que esses estados jamais sofram colapso, por ação das superposições coerentes que os incluem. Essas superposições, no entanto, podem influenciar dinamicamente, sem causa externa aparente, o colapso de estados subsequentes. O desconhecimento da causa do comportamento pode levar a uma ansiedade geradora de neurose. No fim, o sujeito pode imaginar razões e agir para eliminá-las por meio do comportamento neurótico, como a lavagem compulsiva das mãos. Analogamente, Jung sugeriu que muitas das nossas experiências transpessoais são influenciadas por certos temas arquetípicos reprimidos de um inconsciente coletivo, estados universais que, em geral, não experienciamos. Esses temas reprimidos podem, também, dar origem a patologias. Na teoria quântica, a forma humana contingente é submetida a condicionamento que impede que certos estados mentais se manifestem no mundo. Um corpo masculino, por exemplo, tenderia a reprimir estados mentais que dizem explicitamente respeito à experiência feminina. Esta, aliás, é a origem do arquétipo junguiano da anima. Esta repressão da anima limita prejudicialmente o comportamento masculino. Analogamente, o arquétipo animus nas mulheres é reprimido, excluindo-as da experiência masculina. Quando sonhamos ou quando estamos sob hipnose, o self torna-se principalmente testemunha e entra em um estado que se caracteriza por ausência relativa de eventos de percepção secundária. Nesses estados, são enfraquecidas as inibições normais contra o colapso de estados mentais reprimidos. Por esse motivo, sonhos e hipnose são úteis para trazer o inconsciente à percepção consciente. Analogamente, nas experiências de quase morte, o imediatismo da morte libera grande volume de condicionamento inconsciente reprimido, tanto coletivo quanto pessoal. Como resultado,
Numerosos pacientes saem dessas experiências transbordantes de alegria e paz. Para obter liberdade em nossos atos, é importante evitar ser dominado pelo condicionamento ego-persona ou por nossas superposições coerentes tirânicas internas reprimidas inconscientes. O espectro da autoconsciência. O espectro da autoconsciência. Analisando as características das experiências conscientes, da forma descrita pela fenomenologia, psicologia, ciência cognitiva e teoria quântica, podemos obter condições para fazer um resumo importante da maneira como o Self se manifesta em nós. Um sumário, isto é, do espectro da autoconsciência. Entre todos esses modelos teóricos, contudo, só um, a teoria quântica da consciência, tem amplidão suficiente para abraçar todo o espectro. Por isso mesmo, a visão idealista quântica da consciência será adotada desde o início neste sumário. No idealismo monista, a consciência é una sem um segundo, diz Shankara. O espectro da autoconsciência consiste de estados com os quais a consciência una se identifica em vários estágios do desenvolvimento humano. O espectro completo é envolvido na extremidade inferior pelo inconsciente pessoal e, no superior, pelo inconsciente coletivo. Todos os estágios, contudo, estão na consciência. Esse esquema é concebido em termos evolucionários e não hierárquicos. Quanto mais nos desenvolvemos, mais destituídos de ego nos tornamos, até que, no nível mais alto, não há absolutamente identidade discernível com ele. Por isso, uma grande humildade que caracteriza os níveis além do ego. O nível do ego. Nesse nível, o ser humano identifica-se com um conjunto de conceitos psicossocialmente condicionados e aprendidos, nos quais opera. Esses contextos dão um caráter ao ser humano, dependendo do grau que a identidade com o ego assume. O indivíduo nesse nível tende a ser solipsístico. Os contextos em que ele opera tendem a assumir uma aura de infalibilidade e todos os demais contextos são julgados contra os critérios desses contextos pessoais. O indivíduo acredita, por exemplo, só eu e os meus prolongamentos, minha família, minha cultura, meu país, etc. Temos validade primária, todos os demais são contingentes. No nível básico do ego podemos identificar duas faixas. A primeira, a patológica, situa-se mais perto do inconsciente pessoal. Ela é fortemente afetada por estímulos internos, superposições coerentes que não sofreram colapso, vindos do inconsciente. Indivíduos cujo self se identifica com essa faixa são frequentemente perturbados pelas pulsões e motivações do inconsciente. O ego deles divide-se em autoimagem e imagem-sombra, a primeira propagada e a segunda reprimida. A segunda faixa, a psicossocial, é aquela em que a maioria de nós vive, exceto por uma excursão ocasional pelas faixas mais baixa e mais alta, no sentido evolucionário da identidade. Nas excursões ao nível mais alto, por exemplo, podemos ser capazes de dizer não a uma resposta habitual condicionada, exercendo, dessa maneira, nosso livre arbítrio, ou podemos mergulhar em atividades criativas no mundo, ou podemos amar altruisticamente uma pessoa. As motivações habituais à ação nesse nível, contudo, são dirigidas por uma agenda pessoal que serve à perpetuação e fortalecimento da identidade, caráter e imagem em seus esforços para realizar-se pela fama, poder, sexo e assim por diante. O nível Buddhi. Esse nível caracteriza-se por uma identidade menos restrita do self, uma identidade que explora todo o potencial humano. O motivo pessoal para viver no nível do ego é substituído pelo da criatividade interior, a autoexploração e a individuação. Nesse nível, podemos identificar várias faixas. Elas, contudo, não são hierárquicas nem necessariamente experienciadas em qualquer ordem cronológica. Algumas podem até ser desviadas. A primeira, mais próxima do nível do ego, será chamada de faixa psíquica mística. Indivíduos que identificam o seu self com essa faixa têm experiências psíquicas e místicas não locais que lhes ampliam
a visão do mundo e de seu papel nele. Os temas do inconsciente coletivo frequentemente sobem à tona em sonhos, em experiências criativas e compreensão dos mitos, que fornecem motivação adicional à liberdade e integração do self. Não obstante, nesse nível de identidade, o indivíduo ainda é motivado demais por desejos pessoais para poder mudar decisivamente para uma identidade realmente fluida. A segunda faixa é a transpessoal. Há agora uma certa capacidade e tendência de observar processos pessoais sem necessariamente externalizá-los. Os contextos psicossociais em que vivemos deixam de ser absolutos. É descoberto o não eu, o outro, e algumas das alegrias dessa descoberta, como a alegria de prestar serviço altruísta, reforçam a motivação. A terceira faixa, a espiritual, é uma identidade à qual, ao que se sabe, poucas pessoas na Terra chegaram. A vida é vivida primariamente como um samadhi, fácil e sem esforço. Sahaj em sânscrito. O self está mais ou menos integrado e os temas do inconsciente coletivo são largamente explorados e os atos são os apropriados aos fatos. Devido à raridade, nos dias atuais, de pessoas cujas identidades residam nessa faixa, temos poucos dados científicos a esse respeito. Há, claro, numerosos casos históricos dessa identidade na literatura mística e religiosa do mundo. O nível mais alto é o do Atman, o nível do Self ou não-Self, atingível apenas no Samadhi. Note que as psicologias espirituais da Índia e do Tibete referem-se a 7 faixas de identidade do Self, uma faixa extra no nível do ego. A origem desse sistema é encontrada na ideia indiana de 3 tipos de pulsões, os 3 gunas, tamas, ou inércia, rajas, ou líbido, e sattva, ou criatividade. Os psicólogos indianos postulam 3 faixas de ego, talvez uma para cada tipo de dominação de pulsões, mas, uma vez que se reconhece que todos possuem um pouco de cada guna, esse tipo de classificação parece algo redundante. Cabe aqui uma pergunta: de que modo ocorre uma mudança na identidade do self? Há uma historiazinha zen que trata dessa questão. O noviço Doku procurou o mestre zen e disse: estou procurando a verdade. Em que estado do self devo-me treinar, de modo a encontrá-la? Respondeu o mestre: não há self, de modo que não poderá colocá-lo em qualquer estado. Não há verdade, de modo que não pode treinar para alcançá-la. Em outras palavras, não há método, nenhum treinamento para mudança em identidade do self. Esse o motivo porque denominamos esse processo de criatividade interior. O processo é o de derrubada do obstáculo criado por um único conjunto de contextos para a vida, com vistas a permitir um conjunto expandido de contextos. Estudaremos com mais detalhes esse processo na parte 4. Note que a integração aqui obtida das teorias de personalidade e do self, no contexto da teoria quântica da consciência, poderia levar também à integração das várias escolas de psicologia: psicanalítica, behaviorista, humanista, transpessoal e cognitiva. Embora tenhamos demonstrado que o modelo baseado na ciência cognitiva e na inteligência artificial é falho como descrição completa do ser humano, ele ainda assim serve como simulação útil da maioria dos aspectos do self relacionados com o ego.